Entregue a Ele aquilo que você tem. Entregue. Quem é batizado, quem fala em línguas, fale. Quem tem o dom de línguas, libere nessa noite. Quem tem o dom de profecia, libere nessa noite. Quem tem olhos para chorar, que chore nessa noite. Faça algo para Deus nessa noite. Pastor, eu vim para receber. Não, você veio para dar. É a Ele. O seu coração você já deu. Agora chegou a hora de entregar assim, como um todo. O seu corpo, a sua alma, o seu espírito, a sua adoração a Ele. Chamamos. Você não saiu da sua casa por causa do pastor. Você não saiu da sua casa porque te prometeram cura. Você saiu da sua casa porque disseram a você que Jesus estaria aqui esperando você. Eu te amo! A tua palavra diz que mais vale um dia na tua presença do que 1000 longe de ti. Foram tantos dias longe de ti, porque agora não há mais como viver longe da tua presença. O que nós queremos nessa noite é entregar a ti tudo que há em nós. A nossa respiração, o pulsar do nosso coração, a força do nosso ser. Colocado nesse altar de sacrifício, onde existe o sumo sacerdote, pegando o sacrifício e recebendo.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você fica aí comigo? Você fica? A paz de Cristo Jesus para todos. Quem está feliz, diga glória a Deus. Pegue sua Bíblia com muito carinho em nome de Jesus. Jesus. Abra ela no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos, capítulo de número 1, versículo 8. Fique atento que durante a nossa ministração o Senhor vai dizer aquilo que Ele está fazendo sobre a igreja, de alguém que Ele está curando, de alguém que Ele está tocando. Nós temos que entender que a ministração, a reunião em si, ela não deveria ser constituída por dogmas, ela precisa ser constituída pelo direcionamento de Deus. O Espírito Santo deseja em todos os momentos fazer dessa forma. Nós fomos ensinados e confundirmos muito. Quando trata-se de ordem de essência, nós acreditamos que ordem de essência é um princípio de mandamento que está contra a vontade de Deus ou sobre a vontade de Deus, e não. Ordem de essência está relacionado com aquilo que eu preciso entender, que é onde ele está. A decência e a ordem não pode passar por cima daquilo que ele faz. Porque se ele quer fazer, você tem o direito de impedir. Mas lembre-se sempre de uma coisa: Deus se move em um país, Deus se move em uma nação, Deus se move em um lugar por causa de uma pessoa. Às vezes você vê em um ambiente onde existe barreiras espirituais. Talvez você já entrou em uma casa onde você sinta aquele ambiente pesado. Parece que você não se sente bem ali, sim ou não? Sim. Aquele peso espiritual impede muitas das vezes de você chegar e trazer a essência daquilo que a Bíblia nos ensina a respeito da paz. Que quando chegar em uma casa e ali houver um filho da paz, a paz que está sobre você prevalece naquela casa, permanece ali. Mas se ele resistir, a paz volta para você. A paz não é simplesmente a ausência de guerra. Paz é tudo aquilo que você carrega segundo a plenitude de Deus. Amor, prosperidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, unção. Tudo isso está relacionado à paz de Cristo Jesus. Por isso que ele, ao entrar naquele lugar, ele diz: eu deixo a minha paz vos dou. Ele estava dizendo: vocês são filhos da paz, então recebam aquilo que está sobre mim. Atos 1:8, capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Digam todos glória a Deus. Glória a Deus. Se assente com muito carinho em nome de Jesus. Aliás, fique à vontade, fique sentado, fique em pé, fique no chão, fique da forma como você se sentir bem diante da presença do Senhor. Quando nós falamos de ser testemunha de Jesus, nós precisamos entender o que é ser uma testemunha de Cristo. Vamos quebrar alguns paradigmas e começar a entender algumas partes daquilo que é necessário para que nós venhamos reconhecer a diferença entre um discípulo e a diferença entre um apóstolo.
Nós precisamos reconhecer que quando Jesus chamou a todos aqueles que eram discípulos, primeiro ele os chamou como servos, como homens, mulheres, pessoas que diante da sociedade não tinham utilidade tão grande como Jesus viu nelas. Potencial incrível para realizar coisas que sozinho de forma alguma poderiam fazer. Mas quando o Espírito Santo vem sobre eles, eles se tornam homens cheios do Espírito, homens que fariam na terra, impactariam a terra com algo nunca antes visto. Só que sem o Espírito Santo não havia a possibilidade disso acontecer. E o que nós precisamos entender? Que Deus vai chamar você como um servo, e Ele vai te treinar como discípulo, e depois de treinado, Ele vai te enviar como apóstolo. Por quê? Porque apóstolo é aquele que vai implantar a cultura do reino dos céus no lugar onde está. O discípulo ele vai ser treinado para que ele possa olhar o seu mestre e observe nele aquilo que ele faz. O discípulo ele vai entender que foi aquilo que a Bíblia diz que o discípulo olha e diz assim: mestre, nos ensina a orar. O discípulo ele vai olhar para o mestre e perceber o que é que o meu mestre faz, que eu preciso também fazer. Deus vai chamar você como servo. Ele vai te estruturar como discípulo. E quando você tiver estrutura, Ele vai olhar para você e vai dizer: você está pronto, pode ir. Só que agora como apóstolo. E aí quando Ele te envia como apóstolo, é justamente a cultura dos céus entrando na terra. Deus vai levar você à empresa, Deus vai levar você às cidades, Deus vai levar você a estados, Deus vai levar você às nações, para que a cultura, não do estado que você é, mas a cultura dos céus, da onde você faz parte, possa ser implantada. A linguagem que você vai falar não é o português, se você for daqui. A linguagem que você vai falar não é o espanhol, se você não for daqui. Se você fizer parte da América do Sul, da América Latina, na verdade. Você simplesmente, das línguas espanholas, você simplesmente vai trazer a linguagem celestial para a terra. Você vai falar aquilo que Deus fala. Você vai fazer da forma como Ele faz. Você vai ter a opinião, não dos homens, mas a opinião de Deus sendo implantada. Nós precisamos ter consciência de algo. Deus não chamou você porque você é bonito. Deus não chamou você porque você é brasileiro. Deus não chamou você porque você é bem culto, porque você tem faculdade. Deus chamou você porque Ele olhou e disse: eis que existe um homem e uma mulher com potencial para impactar esta terra, e eu chamá-lo-ei para fazer a diferença. Foi por isso que Ele te chamou. Pastor, mas eu não sei falar. Não tem problema. Sabe por quê? Quando eu olho para Ele e digo assim: Senhor, eu sei falar, eu sei louvar, eu sei pregar, eu sei adorar, eu sei isso, eu sei aquilo. É como se Ele olhasse e dissesse: então você não precisa de mim. Mas quando eu olho para Ele e digo: Senhor, eu não sei falar, eu não sei ler, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada. O Espírito Santo vai olhar e vai dizer: filho, pois bem, de hoje em diante eu farei através de você. Tá bom, Jesus. Você não conta. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a quarta e a sexta fileira daqui para lá. Entre a quarta e a sexta fileira daqui para lá. Existe uma pessoa que caiu. Tomou um tombo. E você tem sentido muitas dores nesta região, do lado direito. O Espírito Santo de Deus está restaurando o seu corpo, está te curando nessa noite. Entre a quarta e a sexta fileira. E as dores são até suportáveis, mas te incomoda muito. E Ele está curando você.
Da mesma forma que do lado esquerdo, da mesma forma que do lado esquerdo, entre a terceira e a quinta fileira, existe uma pessoa que tem sentido incômodo no joelho do lado direito. Você tem sentido doer o seu joelho e até hoje talvez você ainda nem descobriu o porquê. O Espírito Santo está tocando sobre você agora. Ele está restaurando o seu joelho nessa noite em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. A Bíblia diz que para mim ser uma testemunha de Jesus, para impactar a terra, eu preciso receber o poder do Espírito Santo sobre mim. E esse poder, quando ele vem sobre mim, ele me molda, ele me estrutura, para que eu possa literalmente passar a ser uma testemunha na terra. Você pode testemunhar sobre alguém que você não conhece. Você pode falar bem ou mal de alguém que você não conhece. Mas de Jesus é diferente. Porque eu vou falar de alguém que todos os dias chega na minha casa, bate na porta, e quando eu abro, isso está no livro de Apocalipse, quando diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você ouvi-lo bater, abrir a porta, ele vai entrar todos os dias na sua casa para se relacionar com você. É diferente, porque é um relacionamento que tem particularidade entre ambos. E o maior problema do relacionamento do homem para com Deus é que o homem, às vezes, fala demais e não quer ouvir. E outras vezes, ele simplesmente ouve e não fala. Às vezes você vai olhar Deus te instruindo. Às vezes você vai ouvir o Espírito Santo falando. Às vezes você vai entender que Ele está chamando a sua atenção para algo. Aí você fica em silêncio. Enquanto que, na verdade, se relacione com Ele, com quem ouve. Mas não apenas com quem está ouvindo em silêncio, mas com alguém que ouve e também pergunta. Alguém que tira dúvidas. Alguém que reconhece: quem está aqui é Deus. A oportunidade que eu tenho para poder aprender com Ele. Ou você acha que não precisa aprender mais? É aquele momento que Ele vai chegar e vai dizer assim: filho, eu preciso conversar com você. Você não vai olhar e dizer: fala, que eu estou te ouvindo, Jesus. Não. Você vai simplesmente parar. E a Bíblia me faz, nesse momento, ver. Não é apenas lembrar, o Espírito Santo me faz ver. Duas mulheres, duas irmãs, uma chamada Marta e a outra Maria. Enquanto que Marta está ocupada demais, fazendo as coisas, preparando tudo, Maria olha e diz: quem está aqui é o Mestre. Quem está aqui é Ele está falando, eu preciso ouvi-lo. E ela para diante dele, e de dentro daquele homem tão lindo, sai palavra de transformação, palavra que restaura, palavras que curam. E Maria está ouvindo da boca de Jesus palavra de vida eterna, e Marta ocupada demais. Mas geralmente sempre é assim. Quem vê você se relacionando com Deus se incomoda. Sabe por quê? Não é por causa do seu relacionamento, é porque está ocupado e não tem tempo para estar com Ele. E aí Marta se incomoda e olha: mestre, tu não te incomoda de ver Maria sentada enquanto eu estou aqui, ocupada, atarefada? E Jesus olha para ela e diz assim: Marta, Marta, andas tão ocupadas, te preocupando com tantas coisas, atarefadas com tantas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Eu quero esquecer todo mundo, eu quero esquecer tudo lá fora, para ouvir Jesus, para ficar sentadinho olhando para Ele, e eu olhando dentro daqueles olhos, aqueles olhos que queimam como fogo, como chama, e eles me consomem. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos consome, nos constrange, nos faz ficar sem saber o que fazer diante dEle. Talvez tudo que você fez até o dia de hoje
foi viver ocupado, porque você sempre buscou trazer o alimento para dentro de casa. O seu trabalho consumiu todos os seus dias, as suas horas dos seus dias, porque você queria ter uma casa própria, porque você gostaria que nada faltasse dentro do seu lar. Talvez os seus filhos não precisam de comida, eles precisam de você. Aleluia! Talvez o que o seu esposo precisa não é de uma mulher atarefada, é de uma mulher que para ouvi-lo. Talvez o que sua esposa precisa simplesmente não é que você compre um escarpão para ela novo, que você compre um sapato, um salto, que você simplesmente dê a melhor casa para ela. O que ela quer é que você se assente ao lado dela e ela olhe para você e diga assim: eu não sei porquê, mas existe algo de diferente que está acontecendo contigo. Você já não é mais aquele ogro de antes. Você já não é aquele teimoso de antes. Você já não é aquela pessoa que faz as coisas simplesmente sem pensar. Algo diferente está acontecendo com você. Aí você vai olhar para ela e vai dizer: sabe quem é, amor? É que já faz um tempo da minha vida que eu estou tirando para poder estar com Jesus. Talvez o que o seu casamento precisa não é de bens. O que o seu casamento precisa é que Jesus, batendo na porta há anos, possa ter a porta aberta para que ele entre. E entrando, faça morada e restaure esse alicerce que muitas das vezes já está entulhado por tantas coisas que nos impede de verdade olharmos para o outro e entendermos. Obrigado, Jesus, pelos filhos. Obrigado pela esposa. Obrigado pelo marido. Obrigado pela família. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado viver. Troque qualquer valor, qualquer coisa, pela presença de Deus. Troque. Sabe por quê? Porque Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu só posso acrescentar algo que já existe. Você sabe as raízes? Os maiores problemas da nossa geração hoje, o Senhor está mudando a mensagem, não era isso? Nós íamos falar sobre apóstolos e discípulos. O maior problema da nossa geração hoje são as raízes não tratadas. São casamentos feridos. São famílias destruídas emocionalmente. Está tudo muito bem. Sorria para mim. O que mais as pessoas vivem hoje é o sorriso mecânico. Aleluia. É eu olhar para alguém e sorrir, sendo que na verdade o que está aqui dentro não é sorriso, não é alegria. É o casamento que diante dos olhos da pessoa está com fundamento em Deus, mas quando você literalmente entra dentro do lugar, dentro do ambiente, você vê que não é isso. Nós temos que parar. Sorria para mim. De sorrir. Aleluia. Sem que seja uma verdade. Glória a Deus. Às vezes, segurei. Às vezes o que as pessoas na rua precisam, não é que você olhe e diga: na minha igreja é um lugar de milagre. Aleluia. Unção, libertação, cura. As coisas acontecem lá. Vai lá na igreja. Você vai ver a sua vida ser transformada. Às vezes o que as pessoas precisam não é disso. Às vezes o que as pessoas estão querendo é que você se aproxime dela, olhe para ela. Aleluia. E simplesmente ela sorri para você dizendo assim: ai, tá tudo muito bem. Você vai olhar dentro do espírito dela. Aleluia. E vai ver a dor que ela está sentindo. Aleluia. E aí, o que ela precisa é que você abrace. Aleluia. Porque no momento que você abraçar essa pessoa, ela vai sentir o abraço que ela sempre buscou e nunca conseguiu alcançar. Aleluia. Porque simplesmente o Espírito Santo vai abraçá-la através de você. Aleluia.
Obrigado, meu lindo. Maravilha, Jesus. Talvez você, nessa noite, porque Ele já disse que vai fazer isso, vai ver curas, milagres, libertações acontecerem em nome de Jesus. Como Ele já está fazendo. Mas lembre-se de algo. A cura física. Existem 3 formas de uma pessoa desenvolver doença. 3 formas. A primeira delas, falta de perdão. As pessoas adoecem porque não liberam perdão. No mundo espiritual existem dívidas. E essas dívidas já foram perdoadas, mas nós fazemos questão de mantê-las ali. Se você tem algum problema com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu tio, com seus filhos, pelo amor de Deus, perdoe, para que isso não seja gerado enfermidade sobre você. Tem pessoas hoje, pastor, que nós já passamos pelo processo de orar por elas e ver que entre 10 pessoas, 8 foram curadas, 2 não. E nós começamos a perguntar a Deus o motivo disso. Eu me lembro que uma certa vez nós estávamos ministrando em Cuiabá, em Mato Grosso, e uma moça terminou a reunião, ela veio e nós começamos a conversar no fundo da igreja, e nós começamos a falar a respeito de cura. E aquela moça, vou detalhar algo para você. A falta do perdão, ela faz a pessoa se tornar obesa. Ela faz com que a pessoa coma demais. A falta do perdão faz com que a pessoa esmagreça demais. A falta do perdão faz com que a pessoa seja desesperada por algumas coisas que não fazem parte do sistema geracional de Deus para ela. Ou ela come açúcar demais, ou ela come salgado demais. Mas a gente não vai entrar nisso. E aí essa moça, nós começamos a falar sobre perdão. Essa moça começou a tremer. Essa moça começou a chorar, se desesperar. Ela disse, eu não vou perdoar, pastor. E aí a gente soube no momento que a necessidade dela não era cura física, era cura emocional. O problema estava dentro da alma dela. E nós começamos a falar para ela, libera perdão. Ela começou a contar a história. E aí nós dizemos, nós vamos ajudá-la. O Espírito Santo está aqui. Ela disse, pastor, eu preciso, que eu não aguento mais. Nós começamos a falar junto com ela, ministrar com ela, vamos, diga eu te perdoo. Ela disse eu e não conseguia falar mais. E ela começou a chorar, começou a gritar de desespero. E nós vimos que literalmente havia uma batalha muito grande no mundo espiritual para que aquela moça não fosse liberta. E aí de repente eu disse, Espírito Santo, por favor, abraça ela agora. Eu digo, filha, fala, eu te perdoo. Ela disse, eu! Começou a gritar. E quando ela disse, te perdoo, é como se literalmente uma cachoeira fosse derramada sobre aquela mulher. Ela gritava de desespero. Ela via a pessoa diante dela fazendo mal. E ela começou a gritar, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. E aquela mulher foi livre da doença que mais estava matando ela, que não era física, era emocional. 2 anos depois nós voltamos no mesmo ministério para ministrar. No último dia de ministração, cuidado com aquilo que volta. Cuidado. No último dia de ministração, aquela moça entra pela porta da igreja junto com o esposo dela. E a moça que estava nos servindo na ministração estava parada do meu lado. E eu olhei para ela e disse, filha, vem aqui em nome de Jesus. Ela veio andando, quando ela chegou ao próximo eu disse, algo precisa acontecer nessa noite sobre você. E aí o Senhor disse, procura alguém para abraçá-la, porque eu quero curá-la novamente. Eu comecei a procurar e não encontrava. Eu disse, Deus, eu não estou encontrando quem é que precisa abraçar ela. Numa igreja cheia de pessoas. Ele falou, olha para a lateral, que eu olhei a moça que estava nos servindo, ajudando na ministração. Eu disse, filha, abraça ela. Essa moça desabou em prantos. E quando ela abraçou ela, essa moça chorava como uma criança. E quando terminou a reunião, ela veio, ela falou, pastor, você lembra de mim? Eu falei, lembrei de você há 2 anos atrás, isso. E aconteceu de novo. Eu falei, por quê?
Ela, porque a moça que o Senhor chamou para me abraçar, eu odiava. E eu pedi perdão para ela e senti Deus me curando novamente. Cuidado com a doença que volta. A primeira forma de se desenvolver a doença sobre a vida de uma pessoa, falta de perdão. A segunda, a alimentação. Cuidado com o que você come. Olhe para você. Olhe para você. Diga assim: esse templo não é meu, pertence a Deus. E Ele habita aqui. E eu preciso cuidar. Cuidado com o que você come. Um dos maiores motivos hoje que gera doença nas pessoas física é o que elas comem. O meu pai, irmãos, morreu de ataque cardíaco fulminante. Sabe o que mais o médico disse para ele? Não coma nada com sal, que você pode morrer. Meu pai não conseguiu deixar de comer peixe salgado, assado, com todo o sal em cima. Até o dia que o corpo não suportou e ele teve um ataque cardíaco. Cuidado com o que você come. Terceiro motivo que mais gera doença sobre a vida das pessoas são espíritos geracionais. Os espíritos geracionais, eles fazem assim: a avó teve diabetes, a mãe desenvolveu, a filha também. Espíritos geracionais ou espíritos familiares, presta atenção numa coisa. Quando a Bíblia diz: e não consultai necromantes, a palavra necromantes em língua hebraica é ov. Ov significa espíritos familiares, no original. Ou seja, quando você vai em uma necromante, quando você vai numa cartomante, que aquela pessoa lá, você diz: ah, era a voz de fulano. Não, era o espírito familiar que acompanha a família que estava falando. Aí esse espírito familiar, que pode ser chamado também de espírito geracional, ele age justamente para trazer doenças e enfermidades geracionalmente. A avó, a filha, a neta, a bisneta e por aí vai. Quantas pessoas sofrem de diabetes e aí você vai buscar a raiz disso? A avó tinha. Quantas pessoas têm problema de pressão alta, colesterol? A avó tinha, a mãe tinha, o tio, a tia. Quem conhece alguém assim? Só eu? E várias outras doenças. Aí você para e pensa: pastor, então isso é real? Sim. Agora a pergunta é: como resolver isso? Que a comida eu preciso entender. Eu vou comer aquilo que o Espírito Santo vai me conduzir, que foi o que nós falamos ontem. Com o perdão, basta você liberar perdão. Mas não é aquele perdão de eu te perdoo, só não te quero perto de mim. Não. É o perdão de você chegar diante da pessoa, olhar dentro do olho dela e dizer: de hoje em diante, presta atenção nisso aqui. Fique de pé. Vem cá de novo, filho. Vem cá de novo, filho. Para aqui, para aí de frente um para o outro. Coloque a sua mão na garganta dele. As duas. Na garganta. Isso. Isso. Não, pode apertar. Mas cuidado, pelo amor de Deus. Não, só um. Isso. Quando você não perdoa alguém, é isso que acontece. A pessoa permanece presa a você. As suas mãos estão na garganta dela, aprendendo no mundo espiritual. É por isso que às vezes você olha e diz assim: ah, eu mudei de estado, mudei de município, mudei de país, mas continua tudo do mesmo jeito, porque lá atrás existem prisões espirituais. Eu preciso voltar lá e liberar essa pessoa. E quando eu perdoo, não é simplesmente: ó, estou te perdoando, mas não quero você perto de mim, não. É você olhar para ele e dizer: de hoje em diante eu te libero, você é livre. Eu não quero mais ter as minhas mãos na tua garganta. Eu não quero te manter presa a mim, ou preso a mim. Quando você perdoa de verdade,
O que acontece é, esta pessoa, que é você, que está mantendo esta presa, é livre. Aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. É isso que acontece. E o terceiro motivo, que são os espíritos geracionais, é você simplesmente vai entender, pai, se a diabetes ou o problema cardíaco, ou seja qual for o problema, a enfermidade ou a doença, eu não aceito sobre mim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que toda maldição, ela se encerra em Cristo. Você não entendeu? Toda maldição se encerra em Cristo. É por isso que você diz assim, pastor, então é por isso que a avó teve, a mãe não e a neta sim? Isso. Porque a mãe um dia reconheceu isso, aceitou Jesus e a maldição foi quebrada. A filha não. Os espíritos geracionais, eles agem justamente na legalidade. Se a mãe, a avó tinha, a mãe não, vou dar um exemplo para você, que todo mundo percebe. Geralmente você vai ver, a avó nunca se separou, casada há 70 anos com o mesmo marido. A filha se separou. E o resultado é que a filha dela também já passou pelo mesmo processo de separação. Porque o espírito de separação, que é um espírito geracional, ele vem trazendo confusão para o casamento, para o relacionamento. Quantas pessoas nós conhecemos que vivem o mesmo processo da mãe? A mãe casou com 15 anos, engravidou com 16. A filha está no mesmo processo. E às vezes a pessoa olha, eu não entendo por que isso está acontecendo. É geracional. São espíritos geracionais. A igreja precisa ter acesso ao mundo espiritual. Para não simplesmente viver em meio a informações que não têm o poder de transformar. Mas ter acesso ao profético para que possa reconhecer literalmente as raízes da enfermidade, as raízes que geram opressões malignas, cativeiros espirituais. Quantas pessoas estão presas no mundo espiritual e não sabem o porquê? Existe uma prisão espiritual que mais prende a nossa população hoje. Chama-se dívida. A Bíblia diz, e não deveis nada a ninguém a não ser o... E não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Por que eu devo? Por que eu tenho dívida? Se você não sabe, eu vou compartilhar com muito carinho em Cristo para você. Quando você deve a alguém e não paga porque não quer, você está preso no mundo espiritual. Você está presa no mundo espiritual. Eu vou te dar um conselho para você que tem dívida. Fique sem comer, mas pague suas dívidas. Porque isso vai tirar você de prisões espirituais que não tem como se sair se não quitar essa dívida. Não, depois de 10 anos cancela. Não pensa assim. Na verdade, acho que nem cancela mais não, né? Não, né? Isso. Pelo amor de Deus, não tenha dívida com ninguém, não deva nada a ninguém. Nada. A Bíblia diz que é o sim, sim e o não, não. Então, um hábito que nós temos, geralmente alguém liga para nós, ou nós ligamos para alguém e nós falamos assim, eu tô chegando. A pessoa ainda nem se arrumou. Não faça isso. Isso abre margem no mundo espiritual, porque é mentira. Seja sincero. Eu estou distante de chegar ainda. Talvez chegue daqui a 1 hora. Se não der para esperar, não posso fazer nada. Eu me lembro de o primeiro emprego que eu tive. Eu tinha acabado de conhecer Jesus. E eu falo no livro a respeito do primeiro amor, a primeira dimensão. A primeira dimensão, ela é incrível porque se alguém te convidar, vamos atravessar essa parede, você vai. Você não duvida que isso é possível.
Porque o primeiro amor está tão queimando em você, que você crê, você confia. Aí nós começamos a nos tornar adultos e começamos a desconfiar de tudo. Se alguém olhar para você e dizer assim, Deus vai curar aquela pessoa de câncer, e você, eu acho que não. Câncer não. Se fosse uma dor de cabeça, curaria? Engraçado. Porque é como se eu estivesse olhando para Jesus e dizendo, o Senhor é poderoso para curar a dor de cabeça, mas o câncer não é. Só que eu tenho um segredo para contar para você. Toda doença é um nome, mas Jesus é o nome acima de todo nome. Então não existe doenças para Jesus. Do meu lado direito, eu não vou dizer número de fileiras porque o Senhor não falou, mas desse lado direito, existe uma pessoa que recentemente descobriu que tem problema e é estéril. E nessa noite o Senhor abre a sua madre em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo está com as mãos sobre a sua barriga. Está gerando sobre você o milagre daquilo que você tem chorado. Nasceu para ser mãe de muitos, filha. Nasceu para ser mãe de muitos. E aí a primeira dimensão, a dimensão do amor, que é aquela que você não duvida, é aquela que você literalmente sabe que é possível algo acontecer. Você não tem medo de viver algo. E aí de repente você vai ver a pessoa ser ousada ao ponto de literalmente entender que o chamado de Deus é maior do que a circunstância, que o ministério de Deus é maior do que a circunstância, que o propósito de Deus é maior do que a circunstância. E Deus está te chamando para isso nessa noite. Essa noite é uma noite de avivamento e cura. Milagre. Literalmente milagres. Pastor, estou buscando batismo, dons. A noite foi marcada para você. Em nome do Senhor Jesus. E tem mais um detalhe. Tem algumas pessoas da sua família, da sua casa, que serão tocadas pela sua presença nesse lugar, nessa noite. Eu creio. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz em Lucas capítulo de número 10. Diz assim: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Apóstolos, Jesus te chama como servo, te treina e te estrutura como discípulo e te envia como apóstolo. Aleluia. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aleluia. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Você que tem deixado o medo te envolver, lute contra ele. Ele não tem poder contra você. O medo é um principado. E a primeira vez que você vai ouvir, ver a palavra medo na Bíblia é quando Adão cai. Quando a Bíblia diz que o Senhor desce e ele procura Adão e Adão se esconde. E ele pergunta: por que se esconder? Por que te escondesse? E ele diz: porque tive medo. É a primeira vez. E esse principado que traz o sentido de fobia, pavor, ele quer justamente destruir a vida das pessoas, para que as pessoas não vivam a ousadia daquilo que Deus tem para a vida delas. Não leveis bolsa, isso aqui está falando sobre dependência. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Cuidado, cuidado. Se Deus te chamou para algo, não pare.
Às vezes nós paramos demais no caminho para conversar e perder tempo. Uma certa vez mandaram para Neemias um recado: Neemias, nós precisamos que tu venha aqui. Ele disse: eu não posso, eu estou numa obra e não posso parar. Cuidado com o tempo que você está gastando na janela de alguém, olhando e dizendo: tu viu? Não foi que ela fez? Não me importa. Eu estou numa obra e não posso parar. Glória a Deus. Eu fui chamado para um propósito e não posso parar. Aleluia. Me dá um desespero quando eu lembro que eu tinha 20 anos de idade. Parece que o tempo está voando numa velocidade tão grande. E quando você se espanta, já passou 20, já passou 30. Ou só eu que tenho essa sensação? Se houver ali, ao entrar numa casa, dizer antes de tudo: Pai seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Agora, veja o que está escrito em Mateus. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 8. Está escrito assim. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 8. Curai, versículo 7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça